Bom dia, meus queridos alunos. Espero que vocês estejam bem, que tenham uma excelente semana. Vamos seguir com o nosso estudo. Hoje vamos falar sobre o capítulo 25 de língua inglesa. Vamos falar sobre as conditionals in English. Bom, vamos iniciar o nosso estudo sobre as orações condicionais. É lógico que existem outras além daquela que nós vamos ver hoje, mas vamos iniciar o nosso assunto sobre as condicionais. Muita gente já pensou em criar algo diferente, em inventar algo que facilitasse a vida. Nesses momentos, normalmente lidamos com as possibilidades que residem numa simples frase. E se? Essa pequena estrutura nos apresenta um mundo de imaginação e de sonhos, nos indica conselhos ou ainda nos mostra como agir em determinada situação. Nesse capítulo que nós vamos falar sobre ele hoje, o capítulo 25 de língua inglesa, vamos conhecer o mundo do se, mas vamos ver isso em inglês, esse if. A first conditional em inglês, primeira condicional, são orações condicionais if clauses que indicam possibilidades ou prováveis ações futuras. A first conditional é formada por duas sentenças. A if clause com verbos no simple present, presente simples, e a main clause com verbos no simple future, futuro simples. Note que a first conditional também pode aparecer invertida. Eu posso ter if clause mais main clause. If you want, I will ask. Se você quer, eu vou perguntar. Eu posso ter main clause mais if clause. I will ask if you want. Eu vou perguntar se você quer. Perceba, eu só quero te mostrar que eu posso ter essas situações aí modificadas. Eu posso ter, primeiro, a minha oração estruturada com if, mas eu posso ter também esse if como a minha segunda oração. Por que eu falo sobre o if? Porque é ele que nos dá essa ideia do se, ok? E sempre que nós tivermos esse tipo de oração, não esqueça, eu sempre terei essa estrutura do simple present e do simple future. Sempre que a oração for iniciada, que é a conditional, for iniciada por if, o tempo verbal que você vai ter é simple present. E a outra oração, que é a que tem o futuro, will, você vai ter o verbo no infinitivo, né? Sem o to, porque você vai ter aí will mais o verbo, porque você terá simple future. Coloquei aqui alguns exemplos. If I go to Paris, I will buy unfriend guidebooks. Se eu for a Paris, eu vou comprar um guia de francês. Bom, coloquei aqui outros exemplos e mais uma vez eu chamo a sua atenção para a estrutura que você vai ter. Sempre que você tiver a condicional vai ser aquela iniciada pelo if, que é aquele se que existe em português e nos dá essa ideia de condição. If it rains, I will stay at home. Então, if, condicional, qual é o tempo verbal que eu vou ter? Vou flexionar o meu verbo ali no simple present. E a segunda oração? No simple future. Will mais o meu verbo principal, porque eu tenho ali o simple future, ok? Olha o segundo exemplo. If I wake up late, I will miss the bus. Ok? Então, sempre que você tiver a first conditional, que é a oração que nós estamos falando sobre ela, com essa estrutura, ela sempre terá if, com o simple present, mais o simple future, tá certo? To talk about the possibilities in the present or in the future. Então, são as situações em que nós usaremos essa first conditional. O mais importante agora quando falamos sobre essa first conditional, é você usar essa estrutura de forma correta. Bom, e aí só vou reforçar o que eu já havia dito, né? Você pode ter a inversão ali. If I study, I will pass my exams. Simple future e simple
present. I will pass my exam if I study. Ok? Então, a forma como eu vou iniciar, se é com a condicional primeiro ou a condicional depois, não importa. As duas situações estão corretas. O importante é você flexionar o verbo de forma correta. Quando você tiver a condicional, aquela iniciada por if, simple present. Quando você... E a outra oração, você vai ter o simple future, ok? Will mais o seu verbo principal ali da oração. Bom, coloquei mais um exemplo aqui só para nós fixarmos essa estrutura. If it rains, conditional, I will stay at Rome. Result. Então, você tem uma condicional ali e um resultado para isso. Lembrando, tá certo? Condicional, a iniciada por if. E aí você tem sempre simple present. A outra oração, que eu vou chamá-la de oração principal, você vai ter o simple future. Ali eu usei a forma contrata, ó, I'll, mas você sabe que aquele apóstrofo LL ali corresponde a will. É como se eu dissesse I will stay, só que eu optei pela forma contrata, I'll stay at home. Bom, assunto bem simples, pequeno, de fácil entendimento, é a nossa primeira situação que aparece aí da first conditional e você já pode fazer os seus exercícios. Faça com atenção, preste atenção no tempo verbal para que você faça as atividades de forma correta. Se tiver alguma dúvida, é só chamar, ok? Tenham uma excelente semana, continuem cuidando da saúde de vocês e estudando, porque é muito importante. Um grande beijo. Fiquem com Deus.